Muitos de vocês dizem, bem, já tentamos de tudo, agora só nos resta orar. Como se a oração fosse o último suspiro de um homem derrotado. A Bíblia ensina que a oração deve ser o nosso volante, não o nosso estepe. Ela deve guiar cada curva da nossa vida. Se você começa o dia sem oração, você está dizendo a Deus, eu consigo lidar com este mundo sozinho. Mas quando você dobra os joelhos pela manhã, você está reivindicando a vitória, antes mesmo da luta começar. Quando você ora em nome de Jesus, você não vai ao trono baseado nos seus méritos. Você vai baseado nos méritos dele. É como se Jesus lhe desse um cheque assinado e dissesse, vai, retire o que for necessário do tesouro do céu. A oração é o acesso à conta bancária infinita de Deus. O Pai não atende você porque você é bom. Ele atende você porque Ele ama o Filho. E você está escondido em Cristo. Use essa autoridade. Não peça migalhas quando o rei lhe ofereceu o banquete. A Bíblia diz para bater e a porta se abrirá. Às vezes Deus não abre a porta no primeiro toque porque Ele quer ver quão seriamente você deseja o que está pedindo. A demora de Deus não é a negação de Deus. Muitas vezes, Ele usa o tempo de espera para preparar o seu coração para receber a bênção. Se Ele desse tudo instantaneamente, seríamos crianças mimadas, não soldados maduros. Continue batendo. O Senhor está ouvindo, e Ele responderá no momento em que a sua glória for mais bem manifestada. A maior oração de todas não é, Senhor, faça o que eu quero, mas, Senhor, faça de mim o que tu queres. Oração não é tentar convencer Deus a mudar de ideia e concordar com você. Oração é colocar a sua alma em sintonia com a melodia do céu. Quando você ora, seja feita a tua vontade. Você não está se rendendo a um destino cego, mas se entregando aos braços de um Pai amoroso, que sabe o que é melhor para você muito antes de você mesmo saber. Você pode entrar no seu quarto de oração ansioso, amargo e com medo. Mas se você realmente encontrar a Deus, você sairá de lá com paz e coragem. A oração não muda apenas as circunstâncias. Ela muda o homem que enfrenta as circunstâncias. Ela purifica os seus motivos, acalma os seus nervos e clareia a sua visão. Um homem que fala com Deus diariamente não consegue odiar o seu próximo por muito tempo. A oração é o fogo que consome as impurezas da alma. Como você deve orar? Seja específico. Não peça apenas abençoe o mundo. Peça pelo seu vizinho, pelo seu filho, pela sua decisão de amanhã. Seja sincero. Deus já sabe o que você sente. Não tente fingir santidade. Diga a Ele que você está com raiva, cansado ou em dúvida. Ele aguenta a sua honestidade. Seja grato. Comece agradecendo pelo que você já tem. A gratidão abre as portas para novos milagres. Escute, a oração é uma conversa. Depois de falar, fique em silêncio por alguns minutos. Deixe que o Espírito Santo traga uma palavra ou uma direção ao seu coração. Muitos de vocês estão tentando viver a vida cristã com o tanque vazio. Vocês oram apenas quando estão em crise, quando o médico dá uma notícia ruim ou quando as contas não fecham. Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Isso não significa ficar de joelhos o dia todo, mas viver em um estado de constante consciência da presença de Deus. A oração deve ser a chave da manhã e o ferrolho da noite. Se você está ocupado demais para orar, você está mais ocupado do que Deus pretendia que estivesse. Deus não fica impressionado com o seu vocabulário religioso. Ele não está procurando por parágrafos gramaticalmente corretos. Ele está procurando por um coração que diz, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. A oração mais poderosa da Bíblia foi curta e direta. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quando você chega ao fim de si mesmo, você chega ao início de Deus. A humildade é o tapete de entrada para a sala do trono do Rei. A Bíblia diz que o pecado não confessado ergue um muro entre nós e Deus. Se você guarda a amargura contra o seu vizinho, se você mantém um vício escondido, se você é desonesto no trabalho, como espera que Deus ouça o seu clamor? A oração e o pecado não podem coabitar no mesmo coração por muito tempo. Ou a oração fará você deixar o pecado, ou o pecado fará você deixar a oração. Limpe o canal. Confesse as suas falhas. Peça perdão. E veja como a linha de comunicação se abre instantaneamente. Deus responde às nossas orações de 3 maneiras. Às vezes Ele diz sim, e recebemos o que pedimos. Às vezes Ele diz espere, porque o tempo dele é perfeito.
e o nosso é apressado. Mas muitas vezes ele diz não. E o não de Deus é tão amoroso quanto o seu sim. Ele vê o fim desde o princípio. Ele sabe que aquilo que você tanto deseja hoje pode ser a sua ruína amanhã. Confie na sabedoria do Pai. Ele não nos dá o que queremos. Ele nos dá o que precisamos para a nossa jornada eterna. Você pode ser uma dona de casa em uma pequena cidade ou um estudante em uma grande universidade, e ainda assim mover as engrenagens do universo através da oração. Quando você ora pelo seu país, pelos seus líderes, pelos perdidos e pelos doentes, você está liberando o poder de Deus na terra. O maior trabalho que você pode fazer por Deus é o trabalho que você faz de joelhos. A oração é o suor da alma que produz frutos na eternidade. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de uma pessoa que realmente crê no que pede. Você gasta mais tempo reclamando dos seus problemas para os outros do que falando sobre eles com Deus. A sua oração é apenas uma lista de compras de pedidos, ou você gasta tempo simplesmente adorando a Deus por quem Ele é. Você acredita realmente que Deus está ouvindo? Ou a sua oração é apenas um hábito mecânico, celestial? Você está apelando para a autoridade suprema do universo. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Nunca diga, não posso fazer nada, enquanto você tiver o privilégio de interceder. A sua oração pode ser o peso que inclina a balança da justiça e da paz. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Existe um poder multiplicador na oração de concordância. Quando você une a sua fé à de outro irmão, as dúvidas são dissipadas e a presença de Deus se torna quase palpável. Não tente ser um cristão solitário. O exército de Deus marcha unido. Se você está fraco, a oração do seu irmão te sustenta. Se ele cai, a sua intercessão o levanta. A igreja primitiva abalou o Império Romano, não com espadas, mas com reuniões de oração unânimes. Há momentos em que a vida nos atinge com tanta força que não conseguimos nem fechar os olhos. O coração dói, a mente gira e as palavras fogem. Nesses momentos, a sua oração pode ser apenas um suspiro. Jesus, ajuda-me. Saiba de uma coisa. Essa é a oração que o céu ouve primeiro. Deus é o Deus dos desesperados. Ele recolhe as suas lágrimas em um odre e as transforma em pérolas de sabedoria. A escuridão não é um sinal de que Deus está longe, mas de que Ele está te abraçando tão forte que você não consegue ver a luz ao redor. O medo é a arma favorita do inimigo para paralisar o progresso do Evangelho. Mas a oração é o antídoto para o medo. Quando você fala com Deus, o tamanho do seu problema diminui e o tamanho do seu Deus aumenta. Você começa a ver as coisas da perspectiva da eternidade. O que é uma crise passageira diante daquele que sustenta as galáxias? Ore até que o medo perca a voz. Ore até que a paz de Deus, que não faz sentido para a lógica humana, tome conta do seu raciocínio. Deus guarda cada oração sua como um tesouro. Algumas respostas vêm hoje, outras levarão anos, e algumas só entenderemos quando estivermos na glória. Mas nenhuma palavra dita com fé cai por terra. Você pode morrer sem ver a conversão de um ente querido pelo qual orou a vida toda, mas a sua oração continua viva perante o trono, trabalhando no coração dele, muito depois de você ter partido. A oração é o único investimento que rende juros eternos e nunca sofre inflação. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. O Pai está em casa e a porta está aberta. Deus nos deu a oração para que pudéssemos tocar o céu enquanto ainda estamos na terra.